Boa noite, irmãs, irmãos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo de ontem. É um privilégio a gente poder compartilhar as maravilhas da Palavra de Deus com os nossos amados. Só para a gente fazer uma pequena recapitulação. Ontem nós começamos a falar sobre a estrutura da lei de Deus, que a gente estudou lá em Gênesis. A gente pôde observar, através de 3 mandatos, toda a ordem de Deus para a humanidade. 3 mandatos, né? Nós vimos o mandato espiritual, o social e o cultural. Pudemos trocar tudo isso em miúdos, né, para a gente entender como é que isso se aplica na vida da gente, e especialmente na vida da família. Nós falamos ontem que o objetivo é poder mostrar não princípios, exatamente todos os princípios que regem o casamento, que regem a família. Nós não teríamos tempo para tudo isso. Obrigado, irmão. E o meu objetivo, então, hoje é apresentar, lógico, a fonte de tudo isso e mostrar para vocês a importância da Palavra de Deus para a edificação dos nossos lares, né, das nossas famílias, e como nós não podemos negligenciar isso. Nós só temos uma fonte de graça, que é a Palavra de Deus, para poder reestruturar os nossos lares quando eles estão à beira da queda, para podermos manter os nossos lares funcionando de forma ordenada e abençoada, se ainda eles estão de pé. E nós não podemos negligenciar isso de forma nenhuma. Eu gostaria então de hoje estudar com vocês o Salmo 19. Ele é um salmo que Davi escreve mostrando 2 formas de revelação de Deus. Ele mostra, a primeira parte fala sobre a revelação geral, que a gente chama de revelação geral, quando nós encontramos Deus na natureza, através da expressão divina pela criação, os 6 primeiros versículos. Do versículo 7 em diante, Davi vai falar sobre a expressão de Deus na sua palavra, que é a revelação perfeita de Deus. É a revelação especial, que nós chamamos de revelação especial. Então vamos ler todo o Salmo 19 e vamos tentar aplicá-lo às nossas famílias, a maneira com que nós podemos usá-lo para estruturar nossas vidas familiares, nossos casamentos e nossos relacionamentos familiares. Vamos ler todo o Salmo, Salmo 19. O tema dele, na minha versão ARA, diz assim: a excelência da criação e da palavra de Deus. Primeiro versículo diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos mais uma vez, pedindo graça, pedindo iluminação do Espírito Santo, diante desse trecho das Escrituras. Ó Deus, nós estamos totalmente e simplesmente apoiados na direção do Teu Espírito, reconhecendo a nossa incapacidade de discernirmos as Tuas verdades, se não for através da luz que o Senhor nos dá pela direção do Teu Espírito Santo. Senhor, nós confiamos plenamente em Ti, somente em Ti, e queremos receber essa palavra como de Deus e não como de homem. Senhor, que essa palavra seja frutífera nos nossos corações, para que possamos endireitar as nossas veredas, para que possamos reconstituir as nossas famílias, para que através dela, Senhor, o Senhor toque em nossos corações profundamente e nos leve de volta, Senhor, para uma vida que glorifica o Teu nome. Senhor, nós Te pedimos isso, porque nós vivemos para isso, nós fomos criados para isso, nós fomos projetados por Ti para isso, para que neste mundo expressemos a Tua imagem e semelhança, e que dentro dos Teus princípios o mundo conheça que o Senhor enviou a Jesus Cristo. Senhor, nos ajude a restabelecermos a Tua imagem em nós. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus amados, esse Salmo 19, vocês sabem que as divisões dos Salmos, eles têm algumas categorias, ou melhor, os Salmos têm algumas categorias, né? Duas categorias dos Salmos são os Salmos didáticos e Salmos poéticos. Alguns são poesias. O que os Salmos poéticos fazem? Eles expressam, eles demonstram a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, da criação. Eles mostram Deus para que nós nos maravilhemos, e isso nos impulsiona à adoração. Essa é a função dos Salmos que são chamados poemas ou poéticos. Salmos que são poéticos. Existe outra categoria de salmos, que são salmos didáticos. São os salmos que instruem, eles ensinam, eles demonstram os mandamentos de Deus, eles ensinam os caminhos do Senhor, para instruir os crentes, os eleitos de Deus. Então são duas categorias de salmo. Eu gostaria de mostrar para vocês, para os meus irmãos essa noite, que esse Salmo 19, ele traz essas duas categorias. Se você observar os primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 6, ele traz expressões maravilhosas, ele mostra a grandeza de Deus através da criação. Ele fala que Deus demonstra a sua glória ele anuncia a sua glória através dos céus que ele criou, através das obras das suas mãos, do dia, da noite, ainda que sem palavras, eles pregam para todo mundo. Eles não têm palavra, não têm som, mas eles estão pregando o tempo todo. E Davi termina essa primeira parte do Salmo dizendo que o Sol, ele mostra um dos astros, aliás, o astro mais conhecido, não é mesmo? A estrela que a gente pode resumir, o astro mais conhecido, a estrela mais conhecida, o Sol. Ele mostra a grandeza do Sol. E o Sol é uma criação de Deus. Então tudo isso aponta para o Criador. Então, de uma forma poética, Davi está começando a expressar aqui as maravilhas de Deus, para impulsionar uma adoração, para aquecer o coração dos seus leitores, para que eles adorem ao grande Criador do sol, dos céus, do mar e de tudo mais que há no universo, né? Então ele é poético. Mas ele, a partir do versículo 7, ele muda o assunto e ele começa a falar de forma didática, e ele então dá instruções, mostrando a lei de Deus, que é a palavra de Deus. Nós vamos ver alguns sinônimos da palavra de Deus. Ele chama de lei do Senhor, ele chama de testemunho do Senhor, preceitos do Senhor, mandamentos do Senhor, temor do Senhor, juízos do Senhor. Tudo isso, trocando em miúdos, é a palavra de Deus. Tudo isso está falando da palavra de Deus. Então ele passa a ser didático. Por que eu gostaria de fazer esse pano de fundo aqui para a gente, antes de falar propriamente sobre o Salmo, estudar ele de uma forma mais expositiva? Eu gostaria de dar esse pano de fundo para você entender que as duas coisas estão totalmente ligadas. Andar dentro dos mandamentos do Senhor, praticar a lei do Senhor, viver em obediência ao Senhor,
Não exclui uma vida de adoração, não exclui uma vida de alegria e não exclui uma vida de prazer. Muitas vezes a gente pensa, ordem exclui prazer. Não, eles não se excluem mutuamente. Aliás, no mundo de Deus, não. No mundo de Deus, sempre quando há ordem e obediência aos seus princípios, há alegria. Há profundidade de alegria, da verdadeira alegria. A verdadeira alegria do ser humano é obedecer a Deus. E quando ele obedece a Deus, ele glorifica a Deus e ele goza de Deus plenamente. É o princípio, não é? A gente nasceu para glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Esse é o grande princípio que nós aprendemos, não é? Então, quando nós nos submetemos aos princípios de Deus, esse salmo fala dessas duas coisas. Vocês vão ver que coisa bonita, a gente entender que Davi começa a falar da feitura de Deus, da criação de Deus, nos primeiros versículos. Ele fala do poema de Deus. Capítulo 2 de Efésios, versículo 10, ele fala que nós somos poema de Deus, nós somos feitura dele, feitura de Deus. E junto com o ser humano, conosco, todo o universo é feitura de Deus. Deus fez tudo isso como um poema. Ele fez para o seu beneplácito, para o seu bom prazer, para a sua própria satisfação. Não que ele tivesse necessitado para ser satisfeito, nós falamos isso ontem. Ele já é plenamente satisfeito, mas pela sua graça e bondade, ele resolveu criar todo o universo, né, para que ele pudesse se relacionar com esse universo, e especialmente com o ser humano. Então, tudo é obra de Deus. E nós, como nós vimos ontem, nós somos obra-prima de Deus. O único ser criado com a imagem e semelhança de Deus é o homem. Isso significa muito. Nós vimos que somente o homem pode se relacionar com Deus. As galinhas, os porcos, as vacas, os animais selváticos e tudo mais, os répteis, não têm o relacionamento com Deus que nós temos. Só o homem foi criado para ter relacionamento com Deus. Então isso é obra-prima de Deus. Agora, esse relacionamento espiritual, relacionamento com Deus, ele traz exigências. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Como é importante a gente entender que nós só poderemos ter relacionamento com Deus debaixo de princípios que Deus criou. Agora, observe, vamos adentrar o Salmo, então. Preste atenção, porque do versículo 1 ao versículo 6, Davi, ele vai mostrar a criação. Ele vai mostrar a criação. Como que Deus se expressa através da criação. Davi observa os céus e ele diz que os céus anunciam a glória de Deus. A criação anuncia a glória de Deus. Ele está dizendo que ninguém pode escapar de entender que existe um Deus criador. Ele está querendo mostrar nos primeiros versículos que nenhum ser humano pode dizer assim, eu não conheço Deus. Não, de certa forma, todo mundo conhece Deus. Mesmo que ele nunca leu a Bíblia, não importa. A natureza, de alguma forma, ela está expressando a glória do seu Criador. Então, por isso a Bíblia diz, em Romanos capítulo 1, que o homem é indesculpável, porque ele diz que não conhece Deus quando Deus está se revelando através da sua criação. Deus está se mostrando, se revelando através da criação. Outra coisa que Davi diz, e ele começa a falar sobre toda a criação, ele começa a falar que um dia também fala para outro dia, uma noite também revela conhecimento a outra noite, embora eles não falem nenhuma palavra, no versículo 3 diz, mas versículo 4 ele diz que em toda a terra a sua voz é ouvida, se faz ouvir a sua voz. Então, a criação prega o tempo todo, 24 horas por dia e noite. E Davi escolhe o sol, como eu falei para vocês. Ele dá o exemplo do sol, ele pega só o sol. Talvez não tenha tempo, talvez ele não tinha muito tempo para escrever mais detalhes. Então ele pegou o astro mais conhecido de toda a humanidade, o sol. E ele começa a falar um pouquinho do sol. Ele diz que o sol, ele sai de uma extremidade da terra, e como um noivo, todo orgulhoso, todo maravilhoso, digamos assim, ele percorre de uma extremidade à outra da terra, com um extremo prazer, como se o sol tivesse sentimentos, né? Davi, poeticamente, coloca sentimentos no sol. Ele diz assim, o sol percorre como se fosse um noivo,
todo preparado para as núpcias, para encontrar com a sua noiva. Todo dia o sol faz isso. Todo dia o sol sai de manhã até o final da tarde, ele percorre o seu caminho, e todo dia ele faz isso com alegria. Todo dia ele faz isso, dia e noite não, todo dia ele faz isso. É só o sol, né? É só de dia que ele aparece. É isso mesmo. Então, a gente percebe que a alegria do sol fazendo isso. Ele está mostrando como se o sol tivesse o sentimento no seu coração, né? Isso é maravilhoso. Então, o sol está fazendo isso incessantemente. E ele vai fazer isso até que Deus mande ele parar. Até que Deus mande ele parar. Desde a criação até o dia, que eu não sei quando vai ser, que Deus vai mandar o sol parar de fazer isso, aí ele vai parar. Enquanto isso, ele não vai parar. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Eu quero mostrar que o sol, ele faz com prazer o que ele tem que fazer, ele faz com alegria o que ele tem que fazer, como se fosse um noivo. Ele faz com muito orgulho o que ele tem que fazer. Orgulho no bom sentido, entendam, né, irmãos? É aquilo que você faz com prazer, né? Então ele está fazendo isso todo dia, porque ele está cumprindo leis. Nós não temos tempo para falar sobre ciências, também não é o caso, eu também não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas aqui o sol está cumprindo, sabe o que, meus irmãos? Ele está cumprindo o que nós, na ciência, conhecemos como leis fixas do universo. O sol faz isso com alegria, cumprindo leis de Deus. Deus determinou para ele. Se você abrir rapidamente comigo, vamos abrir, acompanhar em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Do versículo 35 até o 37. Jeremias 31. Do versículo 35 até o 37, acompanhe comigo. Jeremias diz o seguinte: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem, olha o que Deus fala, olha só. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Versículo 37 ele diz, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O que é que Jeremias está escrevendo? Ele está escrevendo mais ou menos o que Davi também escreveu aqui. O sol está cumprindo leis fixas do universo. Os homens estão estudando tudo isso. Já tem muita coisa conhecida sobre as leis fixas do universo. Tem muita coisa, a ciência conheceu muita coisa. Eu só não conheceu quem elaborou tudo isso, quem criou tudo isso. Ainda tem muita dúvida, né? Mas nós não temos nenhuma dúvida quem criou tudo isso. Que bom, né? A Bíblia nos deu muito mais sabedoria que às vezes muitos compêndios aí muitos livros dos cientistas ainda estão quebrando a cabeça, esquentando o tico e o teco para tentar fazer funcionar, né, os seus neurônios, para ver se descobre alguma coisa. E a palavra de Deus já mostrou. Quem criou tudo isso? Deus. Deus deu essas leis para o sol. Quando você pega o capítulo 1 de Gênesis, eu não precisa ler, mas anote para você ler em casa, depois você confere. Capítulo 1 de Gênesis, versículos 14 até o versículo 18. Ele está mostrando exatamente isso que Jeremias escreveu aqui, e também um pouco do que Davi falou no Salmo 19. Ele está falando que Deus, quando criou o sol, Ele também deu leis para o sol. E deu leis para a lua também. No mesmo dia, no quarto dia da criação, Deus criou o sol, Deus criou a lua e também criou as estrelas. E disse que era para o sol comandar e iluminar o dia e a lua à noite. E ambos governariam e regeriam as estações do ano. Então Deus estabeleceu essas leis fixas. Isso não muda nunca, a não ser que Deus queira mudar. Só teve um dia, né, na Bíblia que isso foi mudado. O sol parou um tempo para que Deus cumprisse algum propósito especial. É um milagre, mas isso não é regra, isso é uma exceção. Mas a Bíblia diz que
Deus diz que isso nunca vai acontecer, só se o povo eleito deixar de ser eleito. Quando isso é possível? Nunca. Só se o povo de Israel deixar de ser povo eleito de Deus, nunca vai deixar de ser povo eleito de Deus. Então, nunca vai acontecer que um dia vai deixar de ser dia, uma noite vai deixar de ser noite, o sol não vai aparecer, não vai percorrer esse trajeto todo que Davi diz, nasce de um lado, morre do outro, ou morre não, ele vai dormir na tenda que Deus fez para ele no fim da tarde, né? E olha que coisa bonita, até isso poeticamente Davi escreve, né? Como se fosse entrar para os seus aposentos, né? O aposento de herói, como um rei que entra para dentro do seu palácio, digamos assim, né? E isso não vai acontecer nunca, isso sempre vai acontecer dentro da lei de Deus, isso não muda. O sol está dizendo para a gente assim: quando você faz que nem eu, como você obedece às leis fixas de Deus para a tua vida, você se alegra, você tem prazer, você percorrendo o caminho que Deus te deu, que determinou para você, e não mudando, nem desviando, nem para a direita, nem para a esquerda, mas cumprindo o mandamento que Deus deu para o sol, como se fosse o sol falando, né? Eu estou falando como se fosse a voz do sol. O sol está pregando para mim e para você. Ele está falando assim: se você fizer isso e obedecer às leis de Deus, você vai ser feliz, você vai ter alegria no seu coração, você vai ter prazer, né? Ele faz isso, é o exemplo do sol. Então olha que coisa linda, é isso que Davi está querendo mostrar aqui, através da natureza, as leis fixas da natureza. E se você pega todos os outros dias da criação, quando Deus foi criando cada uma das suas criaturas, Ele coloca leis para todas elas recebem leis fixas, que até hoje também os cientistas estão tentando entender elas melhor. Para a vegetação, elas só procriam através da semente. Para os animais, eles só procriam através da sua espécie. São leis de Deus. Não tem como cruzar cachorro com galinha. Não dá certo, não funciona. Não dá. Nem em laboratório funciona isso. São leis fixas. Então, tudo Deus está mostrando que existem regras que Ele determinou para que funcionasse bem. Tudo terminou, cada dia que Deus fazia alguma coisa, Ele dava leis para aquilo que Ele criou naquele dia, e depois, no fim do dia, Ele dizia: isso é bom. Então, dentro das regras de Deus, tudo é bom, tudo funciona. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, na primeira parte do Salmo, é isso que Davi nos ensina. A partir do versículo 7 ao versículo 9, agora Davi muda um pouquinho e ele está falando da palavra de Deus. Ele começa a falar agora dos princípios de Deus. Guardem no coração a primeira parte. O sol deu testemunho. Quando eu faço o que Deus manda, eu sou feliz. Guarde isso no seu coração. Segunda parte, Davi vai falar então da palavra de Deus. E, como eu já falei, a palavra de Deus, ele expõe aqui através de vários sinônimos. O primeiro deles ele chama de lei do Senhor, né? No versículo 7. Ele diz que a lei do Senhor, ou a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa, ela é fiel. O que significa ser perfeita? É tudo isso. E ela restaura a alma. Restaurar significa curar. Ele está querendo dizer então que a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, é completa. Você está com a alma ferida. Aliás, aqui ele não está falando só de salvação. Restaurar a alma, sim, é através a salvação, ou melhor, como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, somente através da ação conjunta do Espírito Santo para vivificar o meu espírito e usando o Evangelho, a palavra de Deus, para me dar vida, de ouvir a pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo aplica isso na minha vida e eu nasço pela segunda vez, né? Eu nasço de novo, é isso que a palavra de Deus diz, né? Mas aqui Davi está falando muito mais do que isso. Ele está dizendo que se há uma ferida no meu coração, mesmo depois de salvo, mesmo depois de crente, ele diz que a minha alma, estando ferida, ela precisa de cura, e só tem um remédio que cura a alma, um remédio completo. Existem outras opções, é verdade, mas nenhum é tão completo e eficiente e poderoso como a palavra de Deus. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Somente a palavra de Deus cura plenamente, perfeitamente o coração de uma pessoa, dos filhos de Deus, melhor. Aqui ele está falando para os filhos, tá? A partir do versículo 7,
É a revelação que nós chamamos de revelação especial, que é para os eleitos, ela é focada para os eleitos, para os salvos. Olha que privilégio, Deus escreveu Ele se revelou de forma especial para nós, crentes em Cristo. É para nós isso agora que Ele está falando. Então é isso, primeiro ponto é isso. Ele diz também que ela continua guiando, dando sabedoria ao homem que é simples. O simples aqui no final do versículo 7, ele diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que significa a palavra simples? Significa vazio, significa uma pessoa inexperiente, uma pessoa que reconhece que ele precisa de Deus. Irmãos, como nós ouvimos no Novo Testamento, nós entendemos no Novo Testamento que Deus dá graça ao humilde, porém Ele resiste ao soberbo. Ele ama aquele que o busca, pedindo um conselho, pedindo ajuda e dependendo dele. Deus ama aqueles que são simples de coração, aqueles que estão inexperientes, que reconhecem que precisam de ajuda. Deus ama. E ele então diz que a palavra não só cura a alma, mas que ela continua guiando, dando sabedoria o tempo todo para essa pessoa, para ele se manter no caminho. Vejam os benefícios da lei de Deus, os benefícios da palavra de Deus. Vejam só. Versículo 8, ele diz que a palavra de Deus é a única lei capaz de endireitar o caminho do homem. O que ele fala no versículo 8? Ele diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Meus queridos, Davi está querendo dizer assim para nós: quando você permite que a palavra de Deus coloque você de novo no caminho, teu coração vai receber uma nova alegria, vai restaurar a alegria no teu coração. É assim que você é restabelecida. A alegria, a verdadeira alegria é restabelecida. Não a alegria que o mundo oferece, através dos prazeres iníquos do mundo. Não, mas ele está dizendo que a palavra de Deus, quando você permite que a palavra de Deus endireite, coloque de novo num caminho reto a sua vida, você vai receber alegria no teu coração. Como o sol, andando retinho no caminho todo dia. Ele tem o coração alegre, ele tem o coração feliz. Irmãos, nós fomos criados para isso, a gente precisa guardar isso no nosso coração. É andando nos caminhos de Deus de maneira reta que nós alegramos o coração. Ele também diz que ninguém tem olhos abertos para toda a verdade. Ele fecha o versículo 8 dizendo que o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Ele quer dizer que somente a palavra de Deus pode abrir os nossos olhos para enxergar a realidade do mundo que nos cerca. Somente a palavra de Deus é capaz de mostrar, nós só conseguimos entender realmente o mundo que nos cerca pelo prisma da palavra de Deus. Ela ilumina os nossos olhos, ela abre os nossos olhos para a verdade. Quando nós estudamos bem a palavra de Deus, isso implica então que se eu quero entender o mundo ao meu redor, eu tenho que estudar a palavra de Deus. Tá bom, vocês entendem tudo isso, né? Sem estudar a palavra de Deus, nós não vamos compreender o mundo que nos cerca. Nós não vamos ter os nossos olhos iluminados, abertos para a realidade do mundo. Depois do versículo 9, Davi diz que quando nós tememos a Deus, praticando a sua palavra, nós estamos abraçando um tesouro de felicidade eterna. Ele diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Irmãos, a palavra de Deus, ela mesma diz que ela não muda nunca. Se você se apoia em leis de homens, é verdade que como cristãos a gente tem que sujeitar as autoridades civis, não é mesmo? Nós temos que sujeitar as autoridades. Só que as leis dos homens mudam, e muitas das leis são tão injustas que nós obedecemos com muita amargura de alma, embora nós tenhamos que obedecer como cristãos. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é perfeita. Ele diz que quando nós estamos debaixo dos desígnios de Deus, da palavra de Deus, ela é um tesouro de felicidade que não acaba nunca. Enquanto eu me mantiver obediente à palavra de Deus, eu vou ter alegria perene, alegria eterna, porque ela permanece para sempre. É isso que ele quer dizer no versículo 9. No final do versículo 9, ele termina esse trecho falando sobre as características da palavra de Deus, e ele diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O que é que Davi quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é justa, ela é plenamente confiável.
Irmãos, o crente que não confia na palavra de Deus, ele precisa se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, ilumina os meus olhos, Senhor, faz com que eu possa enxergar a verdade. Como que eu posso me dizer crente se eu não confio na tua palavra plenamente? Então, Davi está querendo dizer o seguinte, que a palavra de Deus ela é plenamente confiável. E também, quando ele termina dizendo que todos são igualmente justos, os seus preceitos, os seus juízos, a palavra de Deus ela é verdadeira e justa. Por que ela é justa? Porque todos aqueles que estiverem se submetendo à palavra de Deus vão ser recompensados. Como também vão ser recompensados aqueles que não a obedecem. De que forma? Através da rejeição de Deus. Não há como. Deus é justo. Ele é um Pai perfeito. E todos aqueles que se submetem aos seus princípios são galardoados, são abençoados. De forma também que aqueles que não obedecem, que aqueles que rejeitam a palavra de Deus, não podem esperar a não ser a rejeição de Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Então a palavra de Deus é justa por causa disso, né? Deus está se mostrando aqui através da sua palavra. A partir do versículo 10, versículos 10 e 11, agora Davi está querendo dizer o seguinte, ele está querendo dizer que ele provou essa palavra, ele degustou essa palavra, e ele então agora vai dar o testemunho dele, ele vai falar dele. Ele está querendo dizer o seguinte, a partir do versículo 10, versículos 10 e 11, só esses dois versículos, Davi dá o seu testemunho pessoal sobre a palavra de Deus. Como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu comi um bolo lá na padaria da esquina. É um bolo que tem no canto direito do expositor lá de doces. Aquele bolo lá é muito bom, meus irmãos. Davi está falando para nós, mais ou menos isso, com relação à palavra de Deus. Por que ele está podendo dizer isso? Porque ele comeu o bolo, porque ele provou o bolo. Se ele não tivesse comido o bolo, se ele não tivesse provado, ele não teria essa autoridade de chegar para mim, para você, e dizer assim, ó, meu irmão, vai lá, come aquele bolo que ele é bom. Aí eu vou perguntar para ele, mas Davi, você comeu? Não, não comi, mas ele parece bom. Ah, então você não pode dizer isso para mim. Mas ele está falando que a palavra de Deus é boa. E agora ele vai começar a falar alguns dos benefícios que ele teve pessoalmente por ter obedecido a palavra. Versículo 10. Ele diz que são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Davi quer dizer que ela enriquece a alma da gente. Ela enriquece de tal forma que nenhum outro milionário ou bilionário que possa haver na face da terra possa ter tanta satisfação ou um coração tão enriquecido como aquele que experimenta a palavra de Deus. Ele está mostrando que é uma riqueza que não tem tamanho, que é maior, é mais do que o ouro depurado. Em primeiro lugar é isso, ele tem o seu coração enriquecido. E olha que Davi foi um dos reis mais prósperos de Israel, abaixo de Salomão talvez. E a gente entende que ele tinha muitas riquezas, mas ele diz que o ouro que ele tinha não valia para nada. Vocês se lembram quando ele, no fim da vida dele, ele juntou tanto ouro que ele passou para Salomão para construir o templo? Pois é, ele experimentou muita riqueza, mas ainda assim, ele sabia que tudo aquilo não se comparava com a riqueza da palavra de Deus. Em segundo lugar, ele diz que ela dá prazer ao coração. É como se ele tivesse provado o mel. Ele diz que o mel, na época dele, talvez fosse o que eu disse para você agora há pouco, sobre um bolo muito, muito gostoso, né? Mas ele diz que, no versículo 10, ele diz que são mais desejáveis do que o mel e o destilar dos favos. Então ele provou as delícias da palavra de Deus. Eu acho que é como mais ou menos o sol estava falando para ele, né? O sol estava mostrando assim, quando eu obedeço às leis fixas que Deus determinou para mim, eu me delicio em obedecer a Deus. Eu tenho prazer imenso em fazer a vontade de Deus. E Davi também fala a mesma coisa. A palavra de Deus me dá prazer. É mais do que o mel, ela é mais gostosa, mais saborosa do que o mel e o destilar dos favos. Em terceiro lugar, Davi diz no versículo 11, que é através dos preceitos de Deus, da palavra de Deus, que ele é admoestado. E que ele diz que quando ele se deixa admoestar, ou seja, quando ele se submete à palavra de Deus. Veja bem, Davi não era só um estudioso da palavra de Deus. Nós estudamos ontem, lembra que nós falamos um pouquinho sobre esse trecho que o pastor Anderson leu essa noite?
O capítulo 4 de Deuteronômio diz, no versículo 1, ele dá 3 ordens para nós, três verbos, né? Primeiro, ouvir. Segundo, cumprir. E terceiro, viver. Quer dizer, Davi está mostrando assim, quando eu estudo a palavra de Deus e eu aplico a palavra de Deus na minha vida, eu obedeço aquilo que eu aprendo da palavra de Deus, ela vai me dar grandes recompensas. Vocês viram no final do versículo 11? Ele diz, em os obedecer a grande recompensa. Essa grande recompensa aqui que nós precisamos provar de novo nas nossas vidas, irmãos. Muitos de nós precisamos provar de novo. A obediência no início da nossa conversão, a obediência à palavra de Deus, parece que ela é instantânea, imediata e gloriosa, né? A gente começa a obedecer e fazer tudo que a gente aprende na palavra de Deus, começa a botar em prática, mas depois o tempo, o mundo, o sistema, o nosso coração vai ficando meio empoeirado e as coisas vão começando a ficar meio truncadas e tudo fica meio nublado e parece que já não funciona mais e parece que já não dá mais prazer obedecer a Deus e a gente precisa restaurar isso. Então, essa noite nós estamos aqui tirando a poeira de tudo isso. A palavra de Deus tem que voltar para nós com a mesma graça, com o mesmo poder, com a mesma eficácia que ela sempre teve, na verdade. Mas a dureza do nosso coração e o sistema nos roubam disso. O mundo quer nos roubar isso. E agora nós estamos aqui tirando toda essa poeira, né? E entendendo de novo, se eu colocar em prática a palavra de Deus, eu vou ser recompensado. Creia nisso, meu irmão. Você vai ser recompensado. E nós não temos tempo para falar, de novo eu estou falando, né? Nós não temos tempo para falar como é que o marido tem que fazer dentro de casa, como é que a esposa tem que fazer, como é que os filhos têm que fazer, porque nós estamos falando essa semana desse mês, nós estamos falando de família. Mas nós vamos encontrar todos esses princípios nessa fonte aqui. O que eu estou falando para vocês? O que eu estou apresentando para vocês? A palavra de Deus. É através da palavra de Deus que é a fonte que você vai encontrar todos os princípios para você restaurar a sua família. Você precisa crer nisso, que quando você deixa ser admoestado pela palavra de Deus, como Davi deixou, ela vai te trazer galardão, ela vai te recompensar, ela vai colocar ordem na tua desordem. Ela tem poder para isso. Ela pode fazer isso. Creia, meu irmão, creia. Versículos finais, encerrando o Salmo, do 12 até o 14, nós vemos os resultados da ação da palavra de Deus, restaurando o coração de um homem, desse homem aqui. Quem é o homem que nós estamos falando aqui? Davi, né? Nós vemos aqui a ação da palavra de Deus na vida de Davi, versículos 12 até o 14. Nesses 3 versículos, a gente vai ver que, em primeiro lugar, versículo 12, a palavra de Deus, eficiente no coração de Davi, quando ele se submeteu a ela produziu nele um ódio tão grande pelo pecado, como se fosse um mau cheiro terrível. Dá uma olhadinha no versículo 12. Ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele está falando de pecados. Absolve-me dos pecados que me são ocultos. É como se Davi estivesse falando assim: Senhor, até onde eu vi, eu tomei banho. Mas ainda se tem algum cheirinho mal aqui em mim, Senhor, tira. Ele está obcecado contra o pecado. Isso a palavra de Deus gera em nós. A palavra de Deus é poderosa para gerar em nós paura pelo pecado, rejeição plena pelo pecado. A palavra de Deus cria isso em nós, é o que ele está dizendo aqui. Isso é maravilhoso, irmãos. Em nós, já pensou a palavra de Deus produzir em nós, pecadores, um nojo tão grande pelo pecado? E isso é bom. É o primeiro passo para um caminho de santidade. É ter nojo do pecado. Ele não queria, ele pensa assim: olha, Senhor, até onde eu vi, eu já confessei todos os meus pecados, mas ainda assim, se tiver mais algum escondido aí, me perdoa, me lava dele, porque eu tenho nojo dele. Eu não quero nenhum pedacinho de pecado na minha vida. É isso que Davi está falando. Embora eu não tenha consciência, mas eu não quero, Senhor, nenhum pecado na minha vida. É o que a palavra de Deus faz na nossa vida, irmãos. Nós somos santos, não é mesmo? A Bíblia nos chama para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. É assim que funciona, irmãos. Segunda ação da palavra de Deus na vida de Davi, versículo 13. É um desejo
tão grande também de ver-se livre da soberba. Por quê? Porque ele sabe que a soberba o afasta de Deus. O que é soberba? Soberba é querer ser igual a Deus, é o orgulho, é querer ter o eu no centro de todas as coisas. Isso foi o pecado de Satanás, o pecado dos nossos pais, de Adão e Eva. Por querer ser igual a Deus, eles se sujeitaram ao pecado, à proposta da serpente. E esse é o grande pecado, irmãos. Alguns estudiosos dizem que a soberba é a mãe de todos os pecados. A soberba, sabe por quê? Porque a soberba, que é o contrário da humildade, ela rouba de nós o quebrantamento de coração. A soberba é quando você diz assim: eu estou errado, mas nem tanto. A soberba não permite que nós nos humilhemos. Vocês sabem por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque ele nunca pecou. Vocês já estudaram a vida de Davi? Pois é. Não, irmão Nilton, não é isso não. Davi pecou, e seriamente. Davi pecou, e pecou feio. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração humilde e quebrantado. Porque no momento quando Deus falava com ele: você pecou e fez o que está errado, e você pecou contra mim, imediatamente Davi se arrependia, se curvava diante de Deus, e tinha nojo de si mesmo, e confessava os seus pecados, e fazia o que fosse possível para se ver livre daquele pecado. Tanto que ele escreve aqui: me perdoa até do que me são ocultos, Senhor. Ele tinha nojo do pecado, e principalmente da soberba. Ele diz: que ela não me domine, então serei irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer que ele nunca mais ia pecar. Mas se a soberba não dominasse o coração dele, quando ele pecasse lá na frente de novo, possivelmente ele ia pecar de novo. Com o coração humilde, ele se arrependeria e voltaria para Deus. A palavra de Deus que diz em João, 1 João, diz que é bom que o homem não peque. Essas coisas vos escrevo, filhinhos, para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação por todos os nossos pecados. Então a Bíblia não diz que nós, como santos, nunca mais vamos pecar. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos arrepender toda vez que nós pecamos. Isso é ter um coração humilde. É isso que Davi está querendo dizer aqui no versículo 13. Ele não quer que a soberba domine o seu coração, porque ela vai afastá-lo de Deus, porque vai endurecer o coração para que ele não se arrependa mais. E se nós não pudermos mais nos arrepender, meus irmãos, nós estamos totalmente falidos. Então a palavra de Deus produz isso em nós, graças a Deus por isso. Ela elimina a soberba do nosso coração, como está fazendo na vida de Davi. Ou melhor, gerou um ódio pela soberba. E em último lugar, encerrando o Salmo, Davi diz no versículo 14, que ele tem um desejo forte de ter sua mente e seu coração e seus lábios agradáveis a Deus o tempo todo. O que Davi quer dizer então no versículo 14? As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi está querendo dizer o seguinte: ele está mostrando para nós que a palavra de Deus foi poderosa na vida dele, quando ele se submeteu a ela, quando ele se sujeitou à palavra de Deus, obedeceu aos princípios de Deus, ele voltou à palavra de Deus. A palavra de Deus foi poderosa, transformando o coração dele, criando ódio pelo pecado, mas também criando um desejo forte no coração de Davi, de viver para a glória de Deus. É isso que ele quer dizer aqui no versículo 14. Ele diz assim: o desejo do meu coração, Senhor, que as palavras, que o meditar do meu coração, quer dizer, o meu interior. O que é o coração? O coração é o que rege a nossa vontade. Então ele está querendo dizer: Senhor, o meu coração foi transformado pela tua palavra, e agora o que eu mais quero é ter uma meditação que agrade o Senhor. Ou seja, eu quero ter um interior transformado que glorifique ao Senhor, que agrade o Senhor. E que assim, quando esse meu interior for transformado, e eu quero isso, e eu vou buscar isso de todo o meu coração,
E eu quero que esse interior seja transformado, porque quando eu falar, eu quero falar de forma que glorifique o teu nome. Cada palavra, cada tio, cada vírgula que sair da minha boca, cada letra que eu pronunciar, cada palavra, cada som que eu emitir, que sejam para a tua glória. Que venham agradar o teu coração, que o Senhor se agrade, porque eu o amo. O que a palavra de Deus, então, finalmente fez no coração de Davi? Deu a ele um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. É isso que a palavra de Deus fez no coração de Davi. Agora ele queria glorificar a Deus, custe o que custar. É isso que a palavra produz em nós. Então vejam os benefícios da palavra, né, meus irmãos? Essa palavra está aqui, ó, na nossa frente, todos nós temos acesso a ela, né? Todos nós temos acesso a essa palavra. Deus está nos chamando para voltar a esses princípios. Deus está nos chamando para isso. Então, nós encerramos o Salmo, entendendo tudo isso, a aplicação da palavra de Deus na vida de Davi, a maneira com que ele experimentou a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fez no coração de Davi. E Davi então passa, e ele mesmo dá testemunho que é alegria do coração dele, poder glorificar Deus, poder fazer com que Deus sinta prazer na vida dele, quando ele faz o quê? Quando ele obedece à palavra de Deus. Isso ele tem prazer, e quando ele dá prazer a Deus, glorificando a Deus, ele também é agraciado com alegria. Eu quis trazer para os irmãos dessa forma, para que vocês possam, então, pela graça de Deus, eu sei que muitos de vocês já têm esse hábito de se apegar à palavra de Deus. Vamos fazer algumas conclusões, então. Mas é isso que eu gostaria de trazer para vocês. De mostrar para vocês a importância, como cristãos, nós somos filhos de Deus, nós só podemos ter um relacionamento normal, saudável e que glorifica a Deus, através de nós conhecermos e nós nos submetermos à palavra de Deus. E para isso, de que forma prática isso acontece? Acontece quando, em primeiro lugar, nós congregamos, não é mesmo? Nós ouvimos a palavra de Deus toda semana nas nossas igrejas locais. Graças a Deus, nós temos igrejas bíblicas ainda no mundo. Ainda tem. Graças a Deus. Temos igrejas que pregam a palavra de Deus. Isso é muito bom. Mas não para aí. A igreja, ela como se desse o start na nossa vontade de estudar a palavra de Deus. Mas a gente precisa estudar a palavra de Deus todo dia em casa. Todos nós temos a obrigação de nos alimentarmos da palavra de Deus. Todos nós precisamos também nos apegar a uma coisa que a gente estava até discutindo esses dias numa reunião de presbíteros, né? de líderes, falando sobre o aconselhamento bíblico. Uma coisa que foi esquecida no meio cristão, chamado aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico também é uma bênção para as igrejas, meus queridos. O que significa aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico é quando você busca conselhos dos seus líderes dentro da sua igreja local, homens e mulheres que estão ali levantados por Deus para te auxiliar. Por que eu digo homens e mulheres? Porque oficialmente nós sabemos que somente homens atuam no ministério. Porém, nós temos irmãs sábias que podem instruir as mais novas nos caminhos onde elas devem ser bíblicas, não é? As irmãs mais velhas auxiliem as mais novas, né, a amarem o Senhor, amarem os seus maridos, e a serem filhos e serem boas donas de casa, enfim. Esses aconselhamentos bíblicos, por que atualmente a gente deixou de lado o aconselhamento bíblico? Muitos de nós, e eu estou incluso nisso, meus irmãos, infelizmente, nós trazemos um problema sério no nosso coração. Sabe por quê? Por exemplo, quando eu tenho dúvida em alguma coisa que eu devo fazer, uma decisão que eu tenho que tomar, geralmente, ou melhor, quando eu percebo que se eu for buscar aconselhamento bíblico, aquele conselho, porque eu já conheço um pouco da Bíblia, eu tenho quase certeza que o conselho que eu vou pedir com o meu irmão, o conselho bíblico, ele vai me levar para um caminho de eu ter que abandonar aquele meu projeto. Mas eu não quero abandonar aquele projeto. Então o que eu faço? Eu não busco aconselhamento bíblico. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser como Davi, deixar a soberba de lado
E nós precisamos dizer assim, não, eu preciso do conselho. Ainda que esse conselho possa trazer, eu vou ter que reestruturar todo o meu projeto de vida, eu vou ter que ou abandonar, ou então pensar de novo, pensar melhor. Irmãos, é a maneira com que nós caminhamos também debaixo dos princípios de Deus, é buscando o aconselhamento bíblico. E isso é uma bênção da igreja, para a igreja, que Deus concedeu à igreja. Isso é muito importante, a gente restaurar isso. Outra coisa importante, de forma prática, além de buscar aconselhamento bíblico, é investindo uma coisa que eu acredito que muitos de vocês já devem estar praticando. São os cultos domésticos. Os cultos domésticos, irmãos, são bênçãos para as nossas famílias. Como é que eu coloco de novo a minha família nos trilhos da palavra de Deus? Uma das coisas é através do culto dentro da minha casa. Você trazer, eu quero dizer assim, principalmente para os maridos, né? As famílias que têm, obviamente, tem o pai, tem o esposo, não é? Ele deve liderar isso. Ele deve ter o desejo de poder fazer isso, embora talvez ele possa até abrir para que, olha, filho, hoje então, fala você um pouco da palavra de Deus, o que é que você tem estudado? Esposa, vamos estudar a palavra de Deus. Ele determina, enfim, as regras vocês vão determinando na sua própria casa. Mas é importante que vocês tragam de volta a prática de cultos domésticos, adorando a Deus dentro de casa. Uma vez por semana, quem sabe por 15 minutos, 20 minutos, meia hora, você vai determinar dentro da sua casa. Mas é importante que se faça isso. É dessa forma que as famílias são edificadas, na verdade. É dessa forma também que você, pai e mãe, você está demonstrando também que você, como Davi, está se submetendo à palavra de Deus, e permita que seus filhos vejam isso. Seja exemplo para os seus filhos de homem da palavra, de uma mulher da palavra. Seja modelo dentro do seu lar. As nossas famílias carecem disso. É assim que nossas famílias vão ser restauradas. Irmãos, não tem milagre, não dá para fazer que nem Naamã, né? Naquela época, quando ele foi buscar ajuda lá de Eliseu, e ele queria ser curado, ele achava que tinha que fazer outras coisas, mirabolantes lá, né? E, Eliseu nem veio aqui para fora, nem veio orar comigo aqui, passar a mão sobre a minha ferida, fazer um negócio aí meio estranho para eu ser curado. Sabe como é que a sua família vai ser curada, a minha família vai ser curada? Através de colocar os princípios de Deus de novo em prática. Através da palavra de Deus. É assim que funciona. Quando o teu filho, quando o meu filho, eles nos virem praticando a palavra de Deus, eles vão se submeter à palavra de Deus. Quando teus filhos, meus filhos, virem a gente dando importância para o dia do Senhor, determinando que domingo é o dia que nós vamos sim, o alvo principal do meu domingo é participar do culto da igreja. Você vai mostrar para o teu filho que isso é grande importância, porque a palavra de Deus é central na sua vida. Deus é central na sua vida. Você está pregando para o seu filho de uma forma tão linda. Às vezes a gente cobra dos nossos filhos aquilo que a gente não pratica. E a palavra de Deus em Efésios e em Colossenses, 2 vezes Paulo diz: não provoqueis os vossos filhos a ira. Como é que você provoca o teu filho a ira? Eu provoco o meu filho a ira quando eu sou hipócrita. Quando eu cobro dele algo que eu não vivo. Irmãos, quando eu não estou submetendo a palavra de Deus, como pai, como líder, como que eu posso orientar minha esposa, orientar meu filho para que eles sejam bíblicos, para que eles andem dentro dos princípios da palavra? Como que eu vou cobrar deles? A palavra de Deus diz que nós temos que ser modelos para os nossos lares. É assim que eu imprimo na vida dos meus filhos a imagem e semelhança de Deus, que está na minha vida, quando eu sou um homem que submete à palavra de Deus. É assim que eu imprimo na vida dos meus filhos. Por último, irmãos, eu quero dizer para você, e eu digo para mim também, porque todos nós sofremos muito com esse mundo hostil, às famílias, mas eu quero dizer para você que está passando um problema sério com família, que esse momento atual, ele não recebeu ainda o ponto final. Não recebeu o ponto final. Creia que se você está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, e que você sabe que é através dela agora, daqui para frente,
Eu estou mostrando um caminho para você, não é? Então, você entende que esse é o caminho para a cura, esse é o remédio. E a partir de agora, então, você fala assim: eu vou tomar. Então, Deus não pôs ainda um ponto final na tua crise da tua casa. Ele pôs uma vírgula. E eu quero dizer para você que Ele ainda está escrevendo o poema da tua família. Ele está escrevendo ainda a poesia que Ele está criando para a sua família. Ele ainda não pôs um fim, um ponto final. Creia nisso, meu querido. A graça que Deus nos dá nessa noite de poder ouvir essas verdades e de desejar colocar a ordem na nossa casa, irmãos, isso vai trazer grandes recompensas para todas as nossas famílias, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus. Creia nisso, querido. Deus pode fazer um milagre na tua vida, na tua família, no teu casamento. Ele pode, e é através da palavra que Ele vai fazer isso. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deixou a Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é através dela que o Senhor abençoa o Teu povo. Senhor, nos ajude, porque muitas vezes a dureza do nosso coração impede que nós obedeçamos a Tua palavra. Muitas vezes nós não temos o desejo de obedecer a Tua palavra. Mas eu te peço que o Teu Santo Espírito crie em nós esse desejo por Te obedecer. Um desejo por conhecer mais e profundamente a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Para que assim nós venhamos a sentir prazer na comunhão de novo com o Senhor. Que o Senhor seja o nosso maior prazer através da restauração da Tua palavra. E que assim também as nossas famílias sejam abençoadas através da restauração da Tua palavra. Encaminhe os nossos irmãos, Senhor, para a alegria e para o poder que há na Tua palavra. Nós Te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.